Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, para ouvir o teu falar. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos fale com teu amor, com tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te louvamos pela tua palavra e alegramos diante de ti. Regozijamos pela tua presença e pela tua palavra presente e dada a nós. Obrigado, Senhor. Abençoe essa reunião. Em nome de Jesus. Irmãos, realmente eu estou diante do tema mais discutido na Bíblia, que é o reino milenar. Fui premiado com essa com essa passagem. Mas vamos abrir a palavra em Apocalipse 20, os versículos de 1 a 10. Tá? Bom, é um assunto, conforme eu já disse, muito polêmico e difícil de entender, com várias interpretações teológicas. Vamos ver onde que ele está colocado, esse reino milenar. Tem o reino de Deus, que pega da eternidade passada à eternidade futura, é o reino de Deus. Mas tem um momento dentro desse reino que nós podemos chamar de o reino dos céus, que compreende o reino, a era da igreja e a era do reino milenar. Só que existem principalmente 4 correntes teológicas que explicam o milênio. Uma corrente é os amilenistas. Eles falam que não diz que não existe o milênio, mas fala que o milênio nós já estamos vivendo no milênio, e que ele começou com Cristo, quando na sua primeira vinda, e quando ele voltar, encerrará esse milênio. Já passaram 2000 anos, mas é um milênio não literal que eles falam. Esses são os amilenistas, né? Mas existe também, essa é uma das correntes. A outra corrente é o pós-milenismo. O pós-milenismo é mais ou menos assim: o Senhor, ele está reinando, o milênio, nós estamos vivendo o milênio, mas só que ele vai se intensificar no finalzinho do tempo, que o evangelho vai crescer, vai tomar toda a terra. Aí então vem o Senhor e estabelece o reino eterno. Já não é mais o milênio. Aí Satanás vai ser solto um pouquinho, porque Satanás está preso, tanto no o amilenismo quanto o pós-milenismo diz que Satanás está preso já. Então fica muito difícil de aceitar essa situação, porque nós estamos vendo que Satanás está agindo por aí, né? Aí então sobra o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O dispensacionalista nós conhecemos bem. E o histórico era o usado, era mais ou menos do mesmo jeito que é o dispensacionalismo, o pré-milenismo histórico, né, e o pré-milenismo dispensacionalista, mostra que nós estamos vivendo o período da igreja e que depois o Senhor vem, aí então ocorre os 1000 anos literais. Tem várias igrejas tradicionais famosas que adotam o amilenismo. Interessante, né? Não vou querer entrar em discussão, porque todos eles têm versículos que endossam o que eles dizem. Então não compete a mim julgar. Deixo para o Senhor ver ou revelar no momento certo. Eu estou aberto para o Senhor para receber a revelação dele em qualquer momento,
tá? Não quero me prender, fechar totalmente numa dessas teologias. Mas eu vou desenvolver aqui, irmãos, alguns versículos que, por exemplo, que deu um... tá. Satanás, ele já se encontra em prisão, como entendemos. Se ele está em prisão, conforme diz os arminianistas, como que a gente vai entender, por exemplo, um leão andando ao derredor para pegar as pessoas? Onde que está isso? Lá em Pedro, em Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Acho que aí já fica meio difícil de entender isso aí, né? Porque ele está aí rugindo em redor para devorar. Se ele tivesse preso, ele não estava andando em derredor para devorar. Então, é um versículo que dá uma certa... Outro versículo é 2 Coríntios 11:3, fala: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então a serpente está solta, não está? Porque senão Paulo não precisava falar isso aqui, né? Então são alguns versículos que a gente foi pegando. Outro versículo também, o próprio Apocalipse 12:9 fala: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. De certa forma, isso aí tem dois aspectos que a gente pode encarar. Um, foi antes da criação, antes da formação do homem, a serpente já estava solta. Então, quando ele foi atirado, de certa forma, ele foi atirado nessa época. Ele foi expulso do convívio celestial com os anjos, com Deus. Então ele foi lançado para a terra. Aí teve toda aquela rebelião que a gente percebe que a própria história mostra, que até a própria arqueologia mostra uma grande destruição que houve na terra, quando Satanás e seus anjos foram lançados. Esses são detalhes que não... Bom, então eu sinto mais conforto em seguir tanto o pré-milenismo histórico quanto o dispensacionalista. Entre esses dois, eu acho que eu me sinto mais confortável, certo? Mas não quero fechar em nenhum deles, tá bom? Então, eu vejo assim, podemos ver assim: o Senhor, quando veio, ele veio como rei, foi crucificado como rei e reina de certa forma. Ele reina, não reina? É o reino dos céus. Então, hoje, nós podemos dizer o seguinte: nós estamos vivendo a realidade desse reino, que o Senhor veio, e Ele está entronizado e vive em nós. Nós não cantamos Cristo, nós não cantamos, eu queria cantar: Cristo vive em mim. Paulo mesmo disse que Cristo, né? Paulo que disse: Cristo vive em mim, e o viver que eu tenho hoje na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Bom, então vamos discorrer sobre os versículos de Apocalipse 20, de 1 a 10, e a gente vai comentando cada um deles. Então, primeiro a gente vê do versículo 1 ao versículo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, agora tá certo. Deu um tilt aqui, mas tá bem. Então, primeiro a gente vê, do versículo de 1 a 3 fala assim, mostra aqui, nesse caso, né,
a prisão de Satanás. Não mostra? Fala assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabe. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu acho que aqui está bem claro, né? Ele viu, preso por 1000 anos. Interessante que nesses 10 versículos aparece 5 vezes ou 6 vezes a palavra 1000 anos. Só que os amilenistas, principalmente, falam que só tem nesse lugar na Bíblia, só aparece nesse lugar na Bíblia. Nenhuma profecia, nada que existe de estudo na Bíblia fala sobre 1000 anos. Se bem que também nenhum lugar na Bíblia fala sobre o Deus, a Trindade, né? Não fala sobre Trindade, fala o Pai, fala o Filho, fala o Espírito. Então, que o 1000 ano realmente não é literal, é simbólico, porque o Apocalipse ele é todo cheio de símbolos, né? Mas eu acho muito difícil, porque aqui fala 5 vezes seguido 1000 anos. E outra coisa, Apocalipse é uma palavra grega, que quer dizer revelação. Deus ele pode revelar quando ele quer. Se ele achou esse momento para falar sobre isso, quem sou eu para discutir, né? Que ele não quis se revelar isso para João nesse momento. E ainda ele alerta, falou: aquele que acrescentar alguma coisa e tirar alguma coisa das profecias desse livro, vai ter algum probleminha com ele também. Então, eu não quero interferir em nada nesse sentido. Eu quero ir mais dentro da palavra mesmo, dentro do que está transcorrendo aqui. Então, do versículo 4, por exemplo. O versículo 4 fala assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram durante 1000 anos. Puxa, aqui está muito claro, né? Houve uma grande tribulação, e eles vieram dessa grande tribulação, não adoraram a besta. Então está sendo bem explícito aqui o que está acontecendo, né? E os vencedores, nesse caso, esses vencedores da grande tribulação, com Cristo, vão reinar esses 1000 anos literais que está mostrando aqui, tá? Então, eu não quero fugir da palavra, a palavra está falando isso. Bom, o próprio 1 Coríntios 15, 23 fala: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Então aqui fala que Cristo vem na segunda vinda, e primeiro, então ele dá uma ordem aqui de ressurreição, né, no caso. Bom, do versículo 5, o versículo 5 fala: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Tem alguma dúvida aqui, irmãos? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então aqui está se referindo ao versículo anterior, que os que ressuscitaram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu estava vendo, existem várias linhas que, nesse sentido aqui, que fala que quem que vai reinar no milênio? Vai ter pecado no milênio? Vai ter morte no milênio? Se é que tem esse milênio? Então tem muitas dúvidas, irmão, no ar. Mas aqui fala que os que reinam
e fala, reina sobre quem? Eu vou reinar sobre você? Não, aqui fala reinar sobre as nações. Aí eles perguntam, mas quem são essas nações? São perguntas que surgem. Agora, se a gente tem um conhecimento, uma linha, uma interpretação, a gente não, eu falo assim, existem pessoas que falam o seguinte, olha a parábola dos cabritos e dos bodes, então ali Jesus estava mostrando um caminho de quem, se referindo às nações, aos que ajudaram aquele que tive fome, desse de beber, tive sede, desse de comer, então vinde para o reino do meu Pai. Então esses aí seriam considerados os bons das nações, os maus já iam direto para a condenação, certo? Nesse caso aqui não tem ressurreição, nesse caso aqui eles iriam para a condenação. É um pensamento para justificar quem são as nações. Outros falam que o que pertence às nações são as pessoas que, nesse caso, saíram da grande tribulação. Mas tem uns que falam que não existe um reino que os crentes que estão no milênio também faz parte dos povos. Então existe uma confusão aí, muito forte. Na verdade, existe reis que vão reinar com o Senhor, são os vencedores que vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. E existe as nações. Então, as nações é um grupo de gente e os reis é um grupo de gente. É diferente. Tem reis e tem os que são súditos desse reino milenar. É um período de 1000 anos que a Bíblia mostra aqui. É muito confuso, não é, irmão? Se você pegar todas as linhas, então eu estou expondo assim para que diante da palavra cada um receba a revelação que o Senhor tem que dar, tá? Por exemplo, aqui os 5, né, falam, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, com relação, quando o Senhor voltar, então a igreja vai ser arrebatada. Agora, uns falam que é antes da grande tribulação, outros falam que é depois da grande tribulação. E outros falam que é no começo da tribulação, no meio e no fim. Então, tem várias interpretações também nesse sentido. E tem passagens bíblicas que podem comprovar isso. Eu não vou entrar em detalhes, que é muito extenso esse assunto. Amém? Vou tentar ver se eu consigo falar esses 20 versículos dentro desse prazo que a gente tem. João 5, 29, a parte final, fala: e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Esse seria com relação àquele pensamento dos cabritos e das ovelhas, tá? Os que tiverem feito praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A ressurreição do juízo seria a ressurreição do próximo assunto que alguém vai falar sobre o grande trono branco, tá? Mas vamos ficar nesse aqui por enquanto. Porque o tribunal de Cristo, alguns falam que o tribunal de Cristo é para os crentes e o juízo final é para as nações, que é o grande trono branco. Então, também são linhas de pensamento que uns concordam e outros não, tá? O Apocalipse 20, 11 fala: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Esse é o juízo, seria chamado o juízo final, para tudo que existe no universo, toda a criação, inclusive as nações e toda a criação. Aqui não participariam os vencedores, os que reinaram com Cristo, tá? Então, o versículo 6 fala: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Novamente você vê repetindo essa frase: reinarão com ele os 1000 anos. Até aqui a palavra
reinarão com ele os 1000 anos. Então, os que participaram da primeira ressurreição serão sacerdotes e reis com Cristo, né? Sobre quem? Sobre as nações, não é isso que está mostrando? Êxodo, por exemplo, Êxodo 19:6 fala: e vós me serei reino sacerdotal. Então, a vontade de Deus, ela já vem de algum tempo, desde a época de Moisés. Ele já queria um reino, estabeleceu um reino de sacerdotes, e ele não desiste do propósito dele. Ele falava assim: vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Só que os filhos de Israel não tomaram essa palavra, e o Senhor tirou de Israel esse reino sacerdotal e deu para quem? Vejamos lá Pedro 2,9, para quem que ele deu? Ele fala assim: mas vós, se referindo à igreja agora, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. A palavra usada, o termo usado, é a mesma, no grego é a mesma, tanto reino sacerdotal como sacerdócio real é a mesma coisa. Não é real de realidade, mas real de reino, é basileia, tá? Então eu falo assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Apocalipse 5:10 também fala assim: e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, existe uma diferença aqui. Aqueles que pertencem ao Senhor, assim, que aceitaram o Senhor no período, inclusive no período da graça, e os que morreram na época do Antigo Testamento também. Ali está incluído Davi, Salomão, não sei, mas Davi e os profetas de modo geral, e o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Deus, tá? Bom, quem são os que participam dessa primeira ressurreição? Então, vamos ver aqui. Os mortos em Cristo, acompanhado por boas obras. Tem um versículo, Tessalonicenses 4,16, fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, isso se referindo à volta do Senhor, né? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está bem claro: o Senhor vai descer e os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora, se é antes ou depois do milênio, é onde aparece um monte de dúvidas, tá? Mas para mim, ele vem antes do milênio, claro, para estabelecer o reino milenar, que ele tanto falou, onde reinaremos como reis e sacerdotes. Sacerdócio real. Então, hoje nós praticamos isso, a igreja deve praticar esse sacerdócio real para que naquele dia ele seja executado. Hoje é a realidade desse reino, mas naquele dia que aparecer, o reino será aparente para todo mundo, todos os olhos vão participar, vão desse reino, vendo o próprio rei, porque hoje o nosso rei, onde que ele está? Está sentado à direita de Deus, mas também ele está entre vós, dentro de nós. Nós não podemos ver com os olhos, mas podemos sentir a presença dele em nós, reinando. Não é assim que nós participamos. Mas naquele dia vai ser, todo olho verá. Então em João 5, 28 e 29 fala: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então, está bem claro novamente aqui. Outro, com relação quem são esses participantes da primeira ressurreição, né? Em segundo ponto, nós vemos os mártires tardios. Em Apocalipse 5:2 fala: e vi que um mar de vidro mesclado com fogo, os vencedores da besta agora, né?
Então tem esse momento da grande tribulação, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Também é outro grupo, né? Terceiro agora, os vencedores vivos arrebatados como primícias também. Então isso aqui, Apocalipse 4, 1a e 4, fala assim: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui também tem várias interpretações. O 144 pode ser um número, mas de um modo geral, os irmãos das várias linhas falam que 144 é um número completo. É um número, não restringe a um número exato, porque ele é mostrado, tanto é que ele não é repetido muitas vezes, ele é mostrado dessa forma aqui. Também não vou tecer comentário sobre isso, não cabe. No final do milênio, ocorre a libertação momentânea de Satanás. Então, é o que fala no versículo 7. Fala assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então tem 1000 anos que Satanás vai estar preso e depois ele vai ser solto. Só que em Apocalipse 20, o versículo 3 fala, voltando um pouco no versículo anterior, ele fala assim, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então é um tempo bem limitado. Então, gozado, o juízo sobre Satanás é interessante, né? Ele é preso por 1000 anos e é solto por pouco tempo. A chance dele é pequena. Aí logo em seguida ele vai para o lago de fogo, e lá é pela eternidade das eternidades. Embora tenha um casalzinho lá que já está lá 1000 anos antes de Satanás, que é o anticristo e o falso profeta, né? Vai estar lá, inaugurando antes. Bom, o versículo 8: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Outro assunto bem polêmico aqui. Areia. Se fala areia do mar, na verdade é um número expressivo para ser areia do mar. Para ter um número expressivo, eu entendo que nesse milênio as pessoas vão se reproduzir, essas nações, para formar um exército imenso desse aí. Então Satanás vai sair rapidinho, enganar muitos daqueles que ainda têm uma natureza humana pecaminosa, porque a natureza humana vai ainda, dessas ovelhas, vamos supor assim. Satanás não está agindo sobre eles, mas a natureza dele está. Assim como antes de Satanás instigar, o homem já tinha abertura para esse livre-arbítrio, para escolher o bem ou o mal, e ele escolheu errado. Então essa natureza ainda está presente nessas nações. Então por isso que uma parte vai ser enganada por Satanás quando ele for solto, e vai se rebelar contra o reino messiânico do Senhor, que estaria estabelecido aqui por 1000 anos. E nessa rebelião, o Senhor não vai usar de armas, não vai usar nada. Apenas o poder da palavra é o suficiente para... O poder da palavra que fez todo o universo é suficiente para destruir toda essa bobeira de Satanás. E os que ele conseguiu se rebelar junto com ele, enganado. Aquela antiga serpente enganadora vai estar solta, não é isso? Bom, no versículo 9, né, fala assim:
Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui a gente vê a derrota final de Satanás e os que se rebelaram com ele. Eu acho que também, literalmente, tudo isso que a gente está vendo está muito claro para mim. Não tem como contestar, embora existam várias contestações por aí, tá? Bom, o confinamento de Satanás e os seus anjos no lago de fogo, onde serão atormentados pelas eternidades da eternidade, nós podemos ver no versículo 10, que fala: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite. Aqui eu estava vendo no grego, pelas eternidades da eternidade. Que coisa, hein? Acabou. É isso aí que espera. E o pior é que aqueles que se rebelaram também, que se posicionaram ao lado de Satanás e todo o pecado que ele seduz, também fazem parte dessa eternidade da eternidade. Embora o lago de fogo fora feito para Satanás e seus anjos. Deus não fez o lago de fogo para o homem. Foi feito para Satanás e seus anjos. Mas aqueles que, mesmo sabendo ou não sabendo, mas se rebelaram contra Deus, esses têm também o mesmo destino. Infelizmente, né? Então, para quem está preparado esse lago de fogo? Vamos ver aqui. Mateus 25:41 fala: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isso se referindo aos cabritos e bodes, tá? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui fica bem claro, o Senhor mesmo falando. Segundo, para a besta e o falso profeta, os quais inauguram o lago do fogo 1000 anos antes de Satanás, tá? Então tá lá, ó, Apocalipse 19:20 fala: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Gozado, aqui eles foram lançados vivos, o que leva a entender que todos serão lançados vivos. Não, porque tem a ressurreição dos vencedores e dos derrotados também, né? E quando ele é ressuscitado, ele recebe um corpo novamente, ele fica vivo. Olha que coisa, irmão. Não é um tormento, porque hoje, quando as pessoas morrem, uns vão para, igual Rico e Lázaro, uns vão para o paraíso, né, do Hades, e outros vão para o lugar de tormentos do Hades. Mas ali o que está sendo atormentado é a alma que está sendo atormentado. Mas o lago de fogo, irmãos, é corpo, alma, espírito. É o ser humano completo que está indo para lá. Então isso é terrível. Se a gente tivesse noção disso e pudesse proclamar isso para todo mundo, seria tão maravilhoso a gente poder ajudar a livrar as pessoas desse engano satânico, né? E nos livrar também, tornar isso forte dentro de nós. Olha, corpo, alma e espírito. Então é um sofrimento na alma e um sofrimento no corpo também. Bom, são lançados vivos para o lago de fogo que arde com enxofre. Bom, só dando uma recapituladinha, a era da igreja, então nós vemos que a era da igreja é a era da realidade desse reino, não do reino milenar, mas do reino de Cristo. Ele está reinando na igreja, não está? Está reinando. Embora Satanás
tá solto, mas, como dizem os amilenistas agora, Satanás, ele também, quando o Senhor deu poder para você expulsar os demônios, e quando saíram pregar o Evangelho, ele via Satanás caindo como um raio. Então, existem esses lados que a gente tem que perceber também, que todo o poder, Jesus fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e Ele está reinando sobre nós. Ele nos assentou nos lugares celestiais com Cristo, Paulo fala. Então, entende, irmão, como é que é? Como que a Bíblia vai mostrando? Por exemplo, hoje nós vivemos essa realidade nesse sentido. Não que nós estamos vivendo o reino milenar, eu não creio isso. Mas nós estamos vivendo a realidade desse reino hoje. Porque Cristo está reinando. Cristo vive em mim, Paulo disse, não disse? Em Mateus 16, 18, ele fala assim: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então tem entende? Mesmo que as pessoas que morrem e aceitaram e pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, eles entram, se ele morrer, ele entra no Hades, mas as portas do Hades não vai reter. Quando o Senhor voltar, as portas estão abertas para ele reinar com o Senhor no milênio. Entendendo? E por isso as portas do inferno não prevalecerão nessa realidade do reino de Cristo, não do reino milenar. Então, a igreja também, por exemplo, um reino qual o Senhor Jesus ensina a invocá-lo até a aproximação do reino. Qual que é a oração que ele ensinou? A oração: venha o teu reino. Ele ensinou os discípulos a orar: venha o teu reino, venha, porque, entende, de certa forma, ele falou assim: o reino de Deus está dentre vós, ou dentro de vós. Isso é uma realidade, é a realidade do reino. Mas venha o teu reino. Quando você ora para vem o teu reino, ele pode estar se referindo a esse reino que é vindouro, que é o reino milenar, que é a manifestação desse reino. Então, quando você ora nesse sentido, você está tanto pedindo a realidade quanto de olho na manifestação do reino. Você está praticando alguma coisa que um dia vai ser real na sua vida, vai ser manifestado na sua vida. Mateus 6,10 fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é um reino desfrutado hoje pela igreja. Lucas 12,32 fala: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Também um reino espiritual. Lucas 17,20, parte B, fala: respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está se referindo à realidade do reino que a igreja ia executar, tá? Não está falando aqui, não tem aparência exterior. A aparência exterior vai ter quando? Na manifestação. Mas aqui não, aqui ele está se referindo à igreja. É um reino governado por Cristo no interior daquele que o recebeu. Por exemplo, Lucas 17, 21, parte B, fala: porque o reino de Deus está dentro de vós. Um reino que hoje luta contra os principados e potestades do mal. É um reino, tem uma briga, tem uma guerra. É um reino. Ele fala assim: porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então hoje nós vivemos uma guerra espiritual, mas vai chegar um dia que nós vamos participar da realidade,
Da manifestação desse reino, nós vamos ver a destruição física de Satanás e todos os seus seguidores. E nós vamos, como o guerreiro, né? A noiva, nesse momento vai ser o guerreiro, a guerreira, né, de Cristo. Um reino onde Cristo reina no interior do crente até a sua segunda vinda. Filipenses 1,6 fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até quando? O dia de Cristo. O dia de Cristo é a volta do Senhor. Então é um reino que está sendo completado, entende? Paulatinamente, ele está, ao longo de todas essas eras, ele está acontecendo como realidade do reino na igreja. E Gálatas 2,20, parte A, fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive nele, onde que Cristo está vivendo? Dentro das pessoas. Não é isso? O rei não está dentro, ele não está reinando, de certa forma. Essa seria a realidade da igreja. Mas ainda não é a manifestação desse reino milenar, no meu ponto de vista. Não sei, aqui fica em aberto. Eu sinto mais paz nesse sentido. Agora, quanto à manifestação do reino propriamente dito agora, que compreende o reino messiânico, onde Cristo reinará na terra sobre as nações por 1000 anos. Esse é o pensamento que eu vejo mais coerente dentro da revelação bíblica, embora existam outras interpretações. Então, um reino terreno que terá seu reino com o reino messiânico de Cristo e os que foram comprados com o seu sangue. Por exemplo, Apocalipse 5, 9b e 10 fala assim: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui ele está se referindo não ao povo de Israel, mas está se referindo a todos os gentios que se tornaram de Cristo, que são a igreja, no caso, tá? Um reino outorgado para os vencedores. Por exemplo, Apocalipse 2, 26 fala: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Aqui já está mais específico, né? Autoridade sobre as nações. Então, quando ocorrer a manifestação desse reino, esses terão autoridade sobre as nações, os vencedores. E quem são esses vencedores? Então, aqueles que estavam com Cristo nas tribulações são também um item. O primeiro item, os que estão com Cristo nas tribulações cotidianas, vamos dizer assim, e talvez até na grande tribulação, tá? Então, aqui Romanos 8,37 fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou e deu o seu sangue por nós e derramou por nós? Por meio de Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo e que pode dizer: Cristo vive em mim, ele pode se considerar um vencedor, porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém? O segundo item: aqueles que diante das suas fraquezas guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. Isso está lá em Apocalipse 3:8. Fala: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Não está menosprezando a pessoa, não está. Tens pouca força. Reconhece que eu sou fraco. Eu sou fraco, frágil e mortal. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é importante, irmão.
guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Isso nos constitui também um vencedor. O reino que após o milênio se estenderá de eternidade a eternidade no novo céu e a nova terra. Então, o reino milenar é um reino que se estabelece, de acordo com essa que está escrita em Apocalipse, se estabelece por 1000 anos, e depois desse 1000 anos, então é que vai ocorrer o novo céu e a nova terra. Mas antes de ocorrer, do Senhor restaurar o novo céu com a nova terra, haverá o trono, o juízo final, que é o reino, o trono, o juízo do trono branco, né? Então ali você vai entrar em juízo tudo que existir no universo vai entrar em juízo naquele momento. Então Apocalipse 11:15 fala: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pela eternidade das eternidades. Enquanto Satanás vai ficar no lago de fogo pelas eternidades da eternidade, aqui Cristo reinará pela eternidade das eternidades. Esse é o novo céu e a nova terra, quando a nova Jerusalém desce do céu. 2 Pedro 3,13 fala: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. E Apocalipse 21:1 fala: vi o trono, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aqui está mostrando o desfecho, o que vai acontecer com a prisão eterna de Satanás também. Aí vai ocorrer o reino eterno. Isso é uma fase depois do reino, desse curto reino milenar que é mostrado aqui. São apenas 1000 anos. 1000 anos para Deus é um dia. Quer dizer, entende? Dentro da eternidade das eternidades não é nada. Bom, em Apocalipse 21:2 fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aqui é outro assunto. Que quando no desfecho final fala: o Espírito e a noiva dizem vem. Então é o desfecho final e máximo da história da humanidade, né? Agora uma palavra de encerramento agora. Eu estou fechando aqui. Então, sobre as diferenças doutrinárias que a gente viu que existe, irmão, dentro do cristianismo, são nossos irmãos e salvos e que vão reinar com o Senhor, mas pensam, cada um de nós tem geralmente uma corrente, talvez até ideológica nesse sentido, mas o Wesley, por exemplo, ele citava uma frase dos morávios que falava assim: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, o amor. Olha que frase bonita, a dos morávios aqui. Esse tem que ser o nosso coração. Nós não precisamos condenar um irmão porque ele pensa diferente do que eu penso. Porque eu achei interessante uma cita, esqueci o nome do pastor, não tem problema. Ele cita o seguinte, ele fala assim, 5 pontos em que todas as linhas concordam, é onde fala a unidade, onde nós podemos desfrutar a unidade. Primeiro, Jesus vai voltar? Todos eles pensam que Jesus vai voltar. Então nisso nós somos um. Segundo, Jesus vai julgar vivos e mortos? Vai julgar vivos e mortos. Todos que pensam assim estão dentro dessa unidade. Terceiro, vai haver ressurreição dos mortos. Todos eles, todas essas linhas
Vê isso aí, tem a ressurreição dos mortos. Quarto, Satanás vai ser julgado e condenado. Todos eles veem o julgamento e a condenação de Satanás. Então, tudo bem, somos um. Quinto, vai ter um período de paz e tranquilidade. Todas essas linhas também veem um período de paz e tranquilidade, dentro de uma visão ou dentro de outra, mas também vem assim. Agora, eu gostaria de terminar com 3 versículos. 3 versículos. Um está em Mateus 24, 42. Como que eu devo agir diante de todas essas situações, de todas essas divergências que existem de pensamento? Tudo bem. O que Jesus fala em Mateus 24, 42? Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, uma palavra, irmãos: vigilantes. Se nós formos vigilantes sobre o quê? Sobre tudo. Vigilantes sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Ele até falou para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 2 Timóteo 4,8 fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, Paulo falou, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua presença. A sua presença, em algumas traduções fala sua vinda, mas não é a parousia, é a presença, a manifestação do Senhor hoje entre nós. Esse reino que ele vive em mim, vive em nós. Então, se você ama essa comunhão com o Senhor, você tem uma coroa reservada para você. Coroa é dada para quem? Para quem não é o rei que recebe coroa? Então você está incluído nesse reino. Amém? Vigilantes, amar a presença do Senhor. E Gálatas 2,20 fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Puxa, será que nós estamos próximos de dizer isso? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim? Será que a preferência das nossas ações ainda tem o eu presente? Porque aqui a palavra eu, já não sou eu, no grego é ego, eu. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, irmão, vigilante, amar a presença do Senhor e deixar Cristo reinar dentro de nós. Esses são três pontos, acho que básicos para a gente prosseguir e estar nesse dia na presença do Senhor. Ou estar no próximo assunto, depois do juízo final, na Nova Jerusalém, reinando pela eternidade das eternidades com o Senhor, sobre todo o universo nessas alturas, né? Um novo céu com uma nova terra. Para que um novo céu? Para que uma nova terra? Será que vai ser essa terrinha aqui só? Imagino que é a terra toda, todo o universo está preparado para aqueles que o Senhor tem. Toma isso. Vigilância, amor, duas frases fortes aqui. Sede vigilantes. Amém. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, pela tua palavra. Muitas coisas nós não entendemos, Senhor, mas o Senhor, o mais importante é a presença do Senhor em nós.
Isso nós prezamos, Senhor. E dentro dessa situação o Senhor pode nos revelar aquilo que é da tua vontade. O que foi revelado é para nós. O que não foi revelado está com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós amamos a tua palavra, porque a tua palavra é a expressão de tudo que o Senhor é, a expressão da tua presença em nós, a expressão de tudo que o Senhor tem feito para nós e ainda irá fazer. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos ainda viver o período da graça, e o Senhor é misericordioso para com todos nós. Obrigado, Senhor. Amém.